Caríssimos irmãos, nós vamos conversar sobre um assunto importante para a nossa doutrina espírita. Todas as convicções religiosas têm uma força muito específica nos seus jovens. E nós, igualmente, temos também. O que queremos com os jovens na doutrina espírita é que eles possam capacitar as suas qualidades para exercerem no futuro as premissas do que vieram cumprir, não só dentro da doutrina, mas dentro também das suas vidas, não é? E isto passa por um processo de estudo que começa na infância, na juventude, até que o adulto se complete como capacitado para exercer essas funções. Juventude e Espiritismo é o título desta nossa conversa, que nos traz muita satisfação podermos levar aos amigos espíritas e não espíritas. Como a doutrina espírita tem se relacionado com os jovens, a criança é sementeira que aguarda, o jovem é campo fecundado, o adulto é seara em produção. Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. Esta é uma frase de Amélia Rodrigues que sintetiza aquilo que nós entendemos como necessário, como primordial para o jovem espírita, para aquele que inicia na doutrina e será o adulto que nos trará a todos a satisfação de ter aprendido desde os primórdios, não é, da sua idade, desde a infância, e sendo capacitado dentro da doutrina espírita, irá levar o conforto e a qualidade de ensino a todos aqueles que necessitarem. A juventude é um período muito propício à reflexão acerca da vida. Por quê? Porque é na juventude que os horizontes se alargam. Eu digo que os horizontes se alargam porque na juventude, passada a fase da infância, o jovem começa a se questionar: o que é que eu vou ser? Como eu vou ser? Porque eu vim a este mundo? O jovem, ele é especial nessas suas reflexões, nessas suas meditações. E precisa ser orientado. Orientado por quê? Porque ele tem a necessidade da reforma íntima, não é? Ele necessita desse cultivo responsável por meio do livre arbítrio e do reconhecimento da lei da causa e efeito. Muito bem, e isto é muito próprio para o jovem espírita que já aprende muito cedo, como nós dissemos nos estudos, essa necessidade de diferenciar aquilo que é interessante para ele e aquilo que não é interessante para ele. Qual é a dificuldade deste jovem na maioria dos casos em que nós estamos aqui conversando? É de ter os pais apoiando mais do que sempre, não é? Esta sua necessidade de entender a religião. Os pais precisam, desde a tenra infância, a ensinarem as crianças a orarem, a pensarem em Deus, a diferenciarem aquilo que é da terra e aquilo que é da espiritualidade. É difícil? Não é tão difícil assim quando os pais também têm no coração este sentimento espiritual. Quando os pais também entendem que aquela criança
a qual estão ensinando, por exemplo, um Pai Nosso antes de dormir, quando for jovem, não é? E quando for adulto, ela irá reverberar na alma o benefício de ter sido orientada, de ter sido mostrado a ela o caminho que ela precisa seguir, que é este caminho espiritual ao qual nós estamos nos referindo. Essa orientação, essa ação orientadora da evangelização, ela é destacada por Guilhom Ribeiro ao afirmar que a sua ação preventiva evitará derrocadas no erro e novos desastres morais. Sabemos, todos que viemos aqui, para evitar essas derrocadas morais. Então, os pais têm um papel fundamental na infância, na juventude, como dissemos, para que seja colocado no coração tenro as primeiras frases, que esta criança possa escutar estas primeiras frases a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho. E seja então levada, não é, a estas casas espíritas. Dizemos casas espíritas porque estamos falando aqui do espiritismo, mas existem outras convicções que também podem orientar aqueles que seguem estas convicções para que estas crianças tenham uma orientação religiosa desde pequenos, não é? Afeto, criatividade, movimento, idealismo, arte e informação são alguns dos muitos elementos que permeiam o mundo jovem. O jovem, ele tem esta necessidade da descoberta, como dissemos. Ele tem a necessidade de ter nesse afeto que vem da sua casa, daqueles que o cercam, a criatividade que ele tem, esta criatividade, não é? O seu espírito, ele está com muita ansiedade, ele é ansioso para fazer as novas descobertas deste mundo em que ele está vivendo. Se coloca em movimento porque o movimento é a energia do espírito. O espírito não quer ficar parado, o espírito não quer ficar olhando as coisas acontecerem, ele se coloca em movimento para ir, para descobrir, para ter, para exercitar a sua capacidade. E é importante que nós entendamos também que, associados esses jovens ao conhecimento espírita, esta vivência dos ensinamentos cristãos vão contribuir para a formação de verdadeiras pessoas do bem. É o que desejamos quando vemos os jovens dentro das casas espíritas, que eles possam tirar dali a seiva da vida espiritual para prosseguirem felizes na sua vida, serem bons amigos, para serem bons estudantes, para serem ótimos companheiros de trabalho, não é? Ótimos pais, ótimos maridos. É importante nós entendermos também que existe hoje na doutrina espírita um complemento que vem da Federação Espírita Brasileira. Nós não podemos esquecer que este complemento que vem da Federação Espírita Brasileira induz, ajuda a este jovem através de informações de livros publicados, livros, por exemplo, de Amélia Rodrigues, não é? Mensagem de evangelização, Desafio de Urgência, de Divaldo Franco, Terapêutica de Emergência, Apostila da Evangelização Espírita, Espírito Juvenil, o que é todas essas pequenos títulos aqui, poucos títulos que nós colocamos, mas para se ter uma ideia, que pesquisando nós encontramos vários outros títulos que podem ajudar não só o jovem na sua capacitação, mas aos pais também, para induzirem
estes jovens a leituras que tragam proveito para eles, não é? Lá na própria FEB existe um espaço destinado a todos os públicos, com atenção especial à criança, ao jovem, à família e ao evangelizador. Nós vamos colocar durante a edição do nosso vídeo, nós vamos fazer aparecer como acessar esse título, não é? Onde você pode conseguir ver tudo aquilo que a FEB lhe oferece em relação ao jovem. Na valorização do jovem nas casas espíritas, é muito importante que nós todos, hoje, dentro da doutrina espírita, aqueles que já a frequentam, aqueles que têm cargos de diretoria dentro dessas casas espíritas, os presidentes, os vice-presidentes, os diretores de um modo geral, se perguntem o seguinte: qual é a valorização do jovem que as suas casas espíritas hoje estão dedicando? Qual é o potencial da sua casa espírita no desenvolvimento do jovem que queira frequentar? Existe esse convite ao jovem? Existe a oportunidade para este jovem que queira frequentar a casa? Acontece esta valorização? É muito importante nessa nossa pequena conversa, não é? Pequena no sentido de entendermos que nós precisamos valorizar o jovem, dar lugar a eles, porque nós entendemos e escutamos jovens num trabalho de 2 anos que fizemos a respeito de atendimento fraterno, onde escutávamos de muitos que nos procuravam de que eles não tinham possibilidades dentro das casas espíritas, que ninguém dava muita atenção para eles, que eles não podiam exercer aquilo que eles queriam e que eles sabiam porque eram muito jovens. Eu tive a oportunidade de perceber o que estou aqui comentando e colocando como se fosse o jovem uma pessoa totalmente inexperiente. Nós não podemos esquecer que os espíritos são diferenciados, que necessitam de colocarem as suas experiências desde jovens para o conhecimento até de adultos, não é? Temos um exemplo magnífico de Jesus aos 12 anos de idade, conversando no Sinédrio com os doutores da lei, onde ele conversava com esses doutores da lei de igual para igual, com o total conhecimento da Torá, não é? Dos livros do Pentateuco, de Moisés. Ele conversava aos 12 anos de idade. Nós não podemos ignorar que nessas condições, alguns que estão dentro das casas espíritas estudando, com pouca idade, já têm um desenvolvimento espiritual imenso e que possam ajudar. Não podemos olhar para eles e dizer que é a nova geração, mas ainda são muito jovens para fazer qualquer coisa dentro de uma casa espírita, não é? Este é um trabalho de muito comprometimento e este jovem não vai conseguir. Não podemos pensar desta maneira. Os palestrantes, por exemplo, eles têm falado com os jovens, eles têm dedicado palestras aos jovens. É muito importante que os palestrantes, ao adentrarem a uma casa espírita para uma palestra, lembrem-se de dedicar pelo menos uma parte, 5 minutos, 10 minutos das suas palestras aos pais, no sentido de orientarem aqueles filhos que eles têm em casa ou aos jovens que estão ali, não é, assistindo este momento de aprendizado. São desafios que nós estamos aqui comentando da implementação do jovem no meio espírita.
desafios que já vêm de longa data, não são desafios recentes, são desafios que vêm de longa data, onde aqueles que estão nos cargos, como dissemos, de destaque dentro de uma casa espírita devem olhar de igual para igual com esses irmãos, com esses jovens, e não um olhar diferenciado, como se eles estivessem apenas iniciando a vida espiritual. Podemos estar tratando ali com irmãos que têm como dissemos aqui agora mesmo, irmãos que têm uma dedicação muito grande à própria causa do Cristo, já de muitos anos estão ali só esperando serem revelados. E o centro espírita, que é consciente da sua missão, não é? Ele deve dar todos os esforços, deve colocar os seus esforços não só para a criação das escolas de evangelização espírita infanto-juvenil, mas para o seu pleno funcionamento. Convidar pessoas que tenham condições, pedagogos, pessoas que tenham condições de lidar com jovens, fazer este convite, dedicar horários especial para jovens, fazer a solicitação aos palestrantes de que eles dediquem 10, 15 minutos das suas palestras, ou menos, se for o caso, mas que eles dediquem a cada palestra que forem colocar dentro de uma casa espírita, que eles dediquem um pouco deste tempo para o jovem, especialmente para o jovem, colocando ali assuntos diretamente que possa, não é, envolver diretamente aqueles jovens que estão ali escutando, que estão ali ávidos de conhecer a doutrina espírita, ávidos de conhecer a espiritualidade também, através muitas vezes da palavra amiga de um palestrante, que são amigos, que são fantásticos, não é? Que tem a missão de levar aos ouvidos daqueles que querem saber, levar o conhecimento. Considerando a sua importância, não é? As casas espíritas precisam, como dissemos, dedicar-se a este trabalho juvenil, a formação moral dessas novas gerações, da preparação dos futuros obreiros da casa e do movimento espírita. Quando nós falamos do futuro, falamos também das próximas encarnações, não apenas de hoje, não é? O jovem que adquire dentro de uma casa espírita o seu conhecimento, a sua vontade de saber, ele está capacitando o seu espírito para voltar ao trabalho da doutrina espírita, voltar ao trabalho da divulgação da doutrina espírita em outras encarnações. Nós, quando nos referimos ao futuro, ao qual Jesus também se referia, aliás, ele se referiu sempre, não é, ao futuro. Este futuro são tempos de encarnações diferentes que virão e que então este jovem hoje será capacitado para colocar para outros que precisarão também saber da espiritualidade toda a sua experiência, tudo aquilo que ele conseguiu amealhar nesta encarnação. E nos sentimos muito felizes, muito satisfeitos em poder aqui colocar para os jovens a nossa disposição a qualquer momento que eles precisem de orientar, de colocar com todo o nosso afeto essas pessoas que necessitam da nossa total atenção dentro das casas espíritas. Queremos também colocar para as federações que ajudem. Esse é um pedido especial que fazemos, que ajudem aos jovens a entenderem, abrirem as portas aos jovens para que eles possam entender o melhor da nossa doutrina espírita. Queridos amigos, é o que tínhamos para conversar hoje sobre juventude e espiritismo. Muito obrigado a todos!